Apesar da fama de homens brutos, os piratas eram homens muito disciplinados. Inclusive, seguiam uma série de regras. Além disso, eles aceitavam muitas coisas que atualmente ainda são considerados tabus como, por exemplo, a noção de democracia e o casamento homossexual. Mas antes de continuarmos, já deixe seu like, curta e se inscreva no canal se não for inscrito. Quando a Espanha conquistou territórios no continente americano, a Inglaterra se viu ameaçada pela invencível armada espanhola. Além disso, tudo que os conquistadores tiravam das riquezas naturais americanas iam de navio para a coroa europeia. Com muito dinheiro, em 1567 a Espanha equipou seus navios e conseguiu bloquear o comércio marítimo entre as Ilhas Britânicas e os Países Baixos. Por vingança, a Inglaterra contratou mercenários e criou com eles um vínculo que, na verdade, se tratava de uma licença legal para roubar. Esses mercenários eram chamados de corsários. Os piratas eram mais disciplinados do que você pode acreditar. Piratas também seguiam regras. Apesar de associarmos a cultura pirata a infrações e rebeldia, acredite se quiser, eles eram obedientes em acatar decisões de seus superiores. Além disso, distribuíam irmanamente as tarefas domésticas e tinham regras bem definidas de como ocorreria a divisão dos saques. Todos esses acordos contribuíam com o sucesso das missões e fortaleciam a harmonia dos grupos. Os piratas também possuíam eleições democráticas, regras para possíveis brigas que ocorressem nos navios e castigos severos para quem não as cumprisse. Os piratas possuíam um sistema organizado para os que se feriam em ataques. Acredite se quiser, mas os piratas eram bastante práticos, organizados e leais. Uma das práticas entre eles era a de fornecer um tipo de indenização a membros da tripulação que sofressem ferimentos, sendo avaliada a importância do membro perdido ou afetado. Se um pirata perdesse a mobilidade ou mesmo um membro por inteiro que fosse importante para as funções exercidas por ele, por exemplo, esse receberia um pagamento melhor. Piratas que ficavam inválidos por conta de ataques eram tratados como respeitados veteranos de guerra, sendo considerados membros experientes e valentes da equipe que jamais os abandona. A verdade sobre os brincos que os piratas usavam. As famosas argolas piratas tinham outras funções e significados para os piratas e ia muito além de um adereço da moda. Os piratas os utilizavam também para que, em caso de morte, os brincos servissem como pagamento das despesas do sepultamento, ou ainda como meio de arrecadar fundos para enviar o corpo para casa. Muitos deles mantinham inclusive o nome do porto de origem no acessório. Diversas superstições estavam ligadas aos brincos, entre elas a crença de que eles ajudavam para que os piratas não sentissem enjoos no mar, possuíssem uma visão melhor, além de os ajudarem em caso de afogamento. Tapa-olhos eram utilizados inclusive por piratas que possuíam os dois olhos em perfeito estado. Você passou a vida acreditando que os tapa-olhos serviam de proteção a piratas que haviam perdido o olho ou a visão? A verdade é que o uso do tapa-olho nada tinha a ver com proteger ou disfarçar um olho ferido. O acessório tinha como serventia aguçar a visão noturna dos piratas, o que era essencial na rotina deles. Durante ataques, por exemplo, eles precisavam correr sobre o convés e com a ajuda do tapa-olho, ficava mais fácil enxergar sob a luz forte que havia no convés e também no breu que tomava parte de baixo dele. O homossexualismo era comum entre alguns piratas. Devido ao longo tempo em alto mar e a falta de mulheres nos navios era mais comum do que imaginamos que os piratas se relacionassem entre eles mesmos. O homossexualismo não era tratado como tabu, mas sim como uma opção de cada um. Quando em terra firme boa parte da tripulação optava por desfrutar dos serviços de mulheres da vida, os cabarés e tabernas eram os locais favoritos dos piratas para tirar a atenção de messes no mar. Não existia racismo entre os piratas. Era comum que os escravos libertados dos navios negreiros se tornassem integrantes da tripulação. Entre eles não existia racismo, e os negros tinham os mesmos direitos e obrigação dos demais tripulantes. Na tripulação também poderia ser aceito mulheres. Já conhecemos histórias de mulheres que se tornaram grandes piratas. O grande temor estava nas bandeiras vermelhas e não nas pretas.
são conhecidas como Jolly Roger, qualquer uma das várias formas das bandeiras dos navios de piratas, sendo a mais conhecida a caveira com os ossos cruzados, uma bandeira composta de um crânio humano sobre dois ossos longos colocados em X, sobre um fundo preto e vazio. Bandeiras eram hasteadas para aterrorizar as vítimas dos piratas, provocando que elas se rendessem ao invés de entrarem em batalha, uma vez que a bandeira transmitia a mensagem de que os assaltantes eram bandidos, totalmente desvinculados das regras habituais de batalha, que poderiam, portanto, assassinar todos os derrotados. Apesar de popularmente temidas, não eram as bandeiras pretas que assustavam os piratas quando avistavam outro navio pirata, pois elas eram adereços de uso corriqueiro. O que realmente abria a guerra eram as bandeiras vermelhas. Elas representavam um grande alerta, pois os navios que as possuíam chegariam para atacar e, para eles, elas simbolizavam a morte certa.